microfone, isso. Ok, muito obrigado, Rodrigo. Obrigado. Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui pela Câmara Britânica hoje. Quero agradecer a todos os deputados, o deputado Vitor Lippe, o deputado João Arruda, que esteve no evento da Câmara Britânica lá em São Paulo, tratando desse assunto já. E eu vou só contextualizar rapidamente a Câmara Britânica para colocar um pouco do contexto do recado que a gente veio trazer aqui hoje. A Câmara Britânica, ela está funcionando? Você passa para mim? Obrigado. A Câmara Britânica ela é uma associação, temos empresas britânicas e empresas brasileiras. Nosso objetivo é fomentar os negócios bilaterais e investimentos entre o Brasil e o Reino Unido. É uma organização que já tem mais de 100 anos, nós temos 102 anos de existência e já participamos muito mais, as empresas britânicas, da infraestrutura brasileira do que participam hoje. E a gente vem aqui trazer um olhar externo de uma comunidade que tem muito interesse em participar muito mais da construção da infraestrutura que o Brasil precisa, tanto do ponto de vista de realização das obras, quanto do ponto de vista de oferta de seguros, de investimentos, de empréstimos e tudo que o Reino Unido tem para oferecer, e colocar aqui, eu acho que uma visão de quem não está nesse mercado. Acho que muitos dos participantes aqui têm colocado a visão de quem participa do mercado, de quem está atuando, de quem está aqui no Brasil. Então, vou colocar um pouco a visão das restrições que essa comunidade vê hoje para essa participação e como elas podiam ser encaminhadas pela nossa legislação. Eu vou pular aqui rapidamente, a apresentação vai ficar. Nós trabalhamos com comitês temáticos e setoriais, vocês podem ver aí que tem comitês muito envolvidos com o assunto, comitê de energia, comitê naval, comitê de óleo e gás. E temos várias publicações que a gente faz para explicar o Brasil para o britânico, né? Então, muito do esforço que a gente faz é de mostrar como o Brasil pode sim ser um ambiente interessante de negócio se você entender como atuar nele. Nesse sentido, o que eu trago, então, são esses desincentivos que essa comunidade percebe hoje, né? Então, o primeiro desejo do investidor externo e da empresa que vai se dedicar a participar de uma licitação no Brasil, porque o mais importante é a gente entender que essas empresas internacionais, elas estão olhando vários países, e elas podem dedicar os recursos delas ao Brasil, à Argentina, à Índia, à China, aos Estados Unidos, à Alemanha, à França, ao próprio Reino Unido. Então, ele está olhando ali naquele tabuleiro, aonde ele pode ter o melhor retorno versus o menor risco. Isso é inevitável, né? Qualquer um de nós faz isso e faria isso se tivesse investido em outro país. Então, é assim que funciona. O que se sente muita carência hoje no Brasil? Previsibilidade e segurança jurídico-regulatória, né? Então, nesse sentido, eu vou secundar aqui o Murilo e o Rudimar, que fizeram uma fala no sentido de que a Lei 866 já tem uma maturidade que traz uma segurança jurídica e há que se pensar muito se vale a pena mexer nessa infraestrutura jurídica que já existe, já está colocada, já tem jurisprudência formada, já tem doutrina escrita. Por quê? Qualquer inovação disruptiva leva à revisão de uma série de conceitos, provavelmente levará a decisões que podem ser conflitantes, então isso é um risco muito grande. Então, o primeiro ponto é, realmente, do nosso ponto de vista, tem ideias muito boas no projeto de lei colocado, mas que poderiam ser aperfeiçoamentos da Lei 866 e algumas até ser implementados sem alteração legislativa. A gente vê ali que, por exemplo, padronização de contratos e editais. Isso não precisa de alteração legislativa para fazer, né? É possível você ter standards e cada órgão vai aderindo se quiser. Então, tem ideias excelentes, mas a gente tem muita preocupação com essa alteração. Do ponto de vista da previsibilidade e da segurança jurídica, um ponto que a gente não viu atendido aqui nessa proposta legislativa é o cálculo de tarifas.
né? Um problema que existe do ponto de vista do investidor externo é: vou investir no projeto. Esse projeto ele vai ser remunerado, por vezes, se é uma concessão, por tarifas. Só que o cálculo da tarifa, em geral, além de muito complexo, tem aspectos subjetivos que fazem com que eu nunca saiba, ao final, qual vai ser a tarifa que vai remunerar aquele investimento que sai de 35 anos. Então, você tem um adicional de risco muito grande. Fora disso, temos as mudanças legislativas e mudanças de entendimento judicial que também interferem nessa definição de tarifas e, com certeza, no retorno sobre investimento. Então, isso informa o tal do custo Brasil, que a gente, infelizmente, até batizou, que é o custo da incerteza, né? Então, isso a gente não viu endereçado aqui. O outro ponto é a limitação de riscos. A gente viu um esforço aqui nos mapas de risco, mas gera uma preocupação do mapa de risco ter o efeito contrário. A partir do momento que o projeto de lei propõe que seja feito um mapa de risco preliminar à licitação e que esse mapa de risco vai já indicar quais são os fatores que vão fazer a alteração do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, como é que fica o que não está mapeado, né? Por quê? Se a gente pensar em projetos de longo prazo, é impossível acreditar que você vai mapear já todos os riscos que podem vir a acontecer externos à execução daquele contrato. Então, isso é uma preocupação. Pode ser uma boa ferramenta se encaminhar, por exemplo, revisões automáticas do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Foi colocado aqui que a revisão de equilíbrio econômico-financeiro é um sofrimento enorme. Se você tiver fatores, por exemplo, câmbio, alguns fatores que já são previsíveis e que já gerem um algoritmo de revisão do equilíbrio econômico-financeiro, isso pode agregar na segurança jurídica, mas precisaria um esclarecimento maior do que acontece com os riscos que não estão mapeados. Como é que eles vão ser inseridos nesse mapa? Outro ponto que preocupa são os gargalos de execução, né? Então, a gente vive aqui no Brasil essa situação de que, para a implementação de um grande projeto de infraestrutura, a gente precisa de licenças e autorizações de uma enormidade de órgãos, da administração pública federal, estadual, municipal, e isso é um enorme gargalo da execução da obra, gera aditivos, gera esse monte de problemas que a gente vive, atrasos, e a gente também não viu isso endereçado aqui. Do nosso ponto de vista, a partir do momento que é o órgão que está propondo o contrato, o órgão é que deveria se responsabilizar por essas liberações previamente, né? Porque se eu vou executar uma obra que já está definida, teoricamente, quem definiu a obra é que sabe o que vai ser feito e se isso está adequado à legislação local ou não. Então, esse é um gargalo importante de execução da obra. Um ponto muito pequeno, que acho que é de redação ali no projeto de lei, a gente não viu a minuta do contrato vindo junto com o edital. Dá para entender que tem que vir, que é a nossa tradição, mas não está escrito isso especificamente. Infelizmente, no Brasil, a gente sabe que as coisas não estão escritas detalhadamente, sempre alguém vai ter uma interpretação diferente. Então, isso é fundamental. O outro ponto é a judicialização, né? Isso tem muita gente contrária e reclama da judicialização, e às vezes a judicialização ela é adequada, porque realmente tem ilegalidades no processo, e às vezes ela não é adequada porque a decisão não está perfeitamente aderente ao que se entende do sistema jurídico. Do nosso ponto de vista, é um problema que o Rudimar apontou aqui, de capacitação, né? Muito do que se sofre, do que se reclama do procedimento licitatório, é falta de capacitação no órgão licitante, é falta de capacitação até no judiciário, porque muitas vezes, na imensa maioria, você não tem varas especializadas e o processo de licitação cai num juiz que tem uma outra especialidade e ele vai ter uma interpretação ali de quem está vendo o assunto naquele momento e talvez isso não seja adequado. Então, o problema de capacitação em licitações ele é amplo. Também a gente entende que o processo definido não limita o escopo discricionário da decisão material. Ou seja, ter um processo definido, também às vezes nos órgãos públicos tem uma ilusão que nas empresas não tem processo definido. Grandes compras nas empresas têm processo definido, porque você precisa do processo tanto para proteger quem está conduzindo o processo, quanto para proteger o dinheiro do investidor, no nosso caso, o pagador de impostos. Então, o processo não afeta
a discricionariedade. 2 pontos para concluir, muito importantes para atrair investimentos em empresas estrangeiras, é o acesso à informação. Hoje, e isso não está endereçado na lei, a gente quer fazer licitação internacional com edital em português, sem divulgação centralizada, exigindo documentação traduzida, juramentada para português, e os atos do processo licitatório são em português. Não funciona. Por quê? Pensando numa empresa que está ainda cogitando se vai vir para o Brasil, se ela não tiver um acesso fácil a essa informação, dificilmente ela vai tomar a decisão de, ok, vou analisar esse processo. Outras barreiras, além da língua, isso não está encaminhado aqui no projeto de licitação, é a exigência de procuração para um representante local. Isso, para uma empresa estrangeira, conceder uma procuração, tem um questionamento de compliance gigantesco. Então, isso por si já acaba, em fases preliminares da licitação, afastando a participação. Documentos de habilitação. O projeto de lei, como tem na Lei 8666, diz que só precisa apresentar documentos equivalentes, mas não tem um caminho para provar a equivalência. Então, em geral, fica um debate enorme se no país existe, não existe documento, qual que é o documento equivalente. Nossa sugestão é permitir uma declaração consular que traga essa informação com facilidade. Do ponto de vista da qualificação financeira, a gente vê uma incompatibilidade, porque exige qualificação financeira para consórcio, exige qualificação financeira proporcional à participação na obra e depois cria responsabilidade solidária por todos os participantes do consórcio. Então, nos parece que seria melhor a qualificação financeira ser do bloco do consórcio e pronto. Isso também é importante entender, que no Brasil a gente tem uma tradição de grandes empresas verticalizadas, que fazem tudo. Em outros países, a gente tem empresas fragmentadas. Então, um consórcio tem uma série de pequenas empresas que se juntam com a sua qualificação técnica para participar. Então, o consórcio é um tema fundamental. E a outra preocupação são as dispensas de licitação. Do nosso ponto de vista, o projeto de lei traz uma ampliação das dispensas de licitação, que já virou uma tradição da Lei 8666, nas suas várias atualizações. Tem dispensa de licitação no setor saúde, que é um dos setores mais carentes do Brasil e que gera uma série de preocupações. Tem dispensa de licitação em educação, tem não exigência para serviços financeiros. Então, isso tudo, do nosso ponto de vista, traz instabilidade e risco para o processo. Por incrível que pareça, o fornecedor preferiria um processo estruturado em que ele tivesse segurança e o servidor que conduz o processo também tivesse segurança. E os prazos. A gente viu aqui no projeto de lei que também são prazos curtos. Uma empresa internacional não consegue se estruturar para participar de um grande projeto de infraestrutura com menos de 1 ano. Então, assim, essa coisa que acontece aqui no Brasil, de abre a licitação, é 90 dias, aí daqui a pouco fecha, muda o edital, daqui a pouco reabre, vai e volta. Não funciona se você tem um sistema de empresas fragmentadas que vão fazer um project finance complexo para entrar num projeto. Isso precisa de uma divulgação com prazo muito maior do que os 90 dias que a gente está propondo aqui. Você acaba limitando a competição. Esse é o nosso ponto de vista. Nós temos uma série de outras coisinhas aqui que a gente gostaria de comentar. Nós vamos entregar para os deputados esse posicionamento e estamos aqui à disposição para colaborar. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Passo agora para a Alessia.